Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria e uma responsabilidade depois que ele fala que a gente é da casa, né? É sempre uma satisfação enorme estar aqui e realmente poder dividir um pouquinho e multiplicar o que a gente tem estudado, o que a gente tem passado aí um pouco, e esse aprendizado coletivo, ainda mais nessa casa tão iluminada e tão importante na minha vida, é realmente uma honra estar aqui hoje com vocês. E para o nosso bate-papo de hoje, eu escolhi, eu não, né? O pessoal vai soprando para a gente, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a pedagogia de Deus e a coragem para os exames da vida. A inspiração, a gente estava falando um pouquinho mais cedo do livro, é do livro da Joana de Ângeles, Convites da Vida. Que eu acho que é tão interessante que a capa a capa já é a mesma, então quer dizer que a gente não vai acabar de ler nunca. São inúmeras reencarnações que a gente vai realmente voltar e ficar vendo esses convites que ela nos faz. E dessa forma, para que a gente pudesse entender um pouquinho a mensagem de hoje, quando ela faz esse convite para que a gente possa pensar o exame, que venha a ser o exame na nossa vida, eu queria que vocês, então, tentassem lembrar aí, para aqueles que já não fazem provas na escola, como é que era o dia anterior, ou a noite anterior, ao qual a gente sabia que ia fazer um exame. Tranquila? Não. Isso para alguns já dava o quê? Dor de barriga, dor de cabeça, qualquer tipo de desconforto que descarregasse no nosso corpo. E assim, a gente entendeu lá atrás que toda vez que a gente fosse passar por um exame, era um momento que poderia ser angustiante, traumático para nós. Só que aí a gente foi percebendo que isso era uma forma como o nosso cérebro reage. Quando se fala, amanhã vamos ter prova, vai ser feito um exame. Se a gente lembrar de escola, ou qualquer outro tipo de exame, a agonia vem realmente à tona, né? Só que a gente precisa entender que não precisamos ter medo, porque a prova e o exame é uma consequência natural. Talvez ela ficava mais angustiante para nós, porque às vezes a gente lembrava que não estudou tanto que se era necessário para fazer aquela prova. Mas eu tenho certeza que todos vocês, mesmo tendo estudado o máximo, não dormiam bem, ou acordavam ansiosos. Aí se fosse de manhã a prova, não conseguia tomar café, né? Se fosse à noite, então, era um dia inteiro praticamente remoendo aquela ideia da prova. E eu tenho brincado nas falas que a gente começa a fazer umas homenagens a alguns grandes oradores aqui do sul de Minas, né? O momento miltinho da noite, miltoniano, vamos dizer assim, que ele gosta muito de falar, é a definição da palavra. Ele traz sempre o que significa a palavra, e aí isso eu acho muito interessante para nós. Exame vem do latim examen inis, que significa ponteiro de uma balança, que foi evoluindo até para que se fosse o ato de pesar. O exame, então, era o ato de pesar alguma coisa. E aí sim, depois evoluiu para o que a gente tem como característica. Investigação minuciosa, relacionada com a raiz do verbo latino, que é exigir, analisar. Então, essa palavra, para que a gente pudesse entender, e a Joana traz de cara assim para nós, no capítulo de Paulo, na carta aos Tessalonicenses, o capítulo 5, lá no versículo 21, ela traz a seguinte reflexão para nós: ponde tudo à prova e retende o que é bom. Mas vamos parar e pensar um pouquinho. O que significa isso na prática? Colocar tudo à prova e reter aquilo que é bom. O que isso muda no nosso dia a dia? Obrigado, José. Ela vai nos ensinar, primeiro, ela passa no início do texto, dizendo o seguinte para nós: a terra não é um lugar para passeio. Ninguém chegou aqui, ou caiu aqui, para uma situação que fosse somente de passeio. Nós estamos aqui para um grande aprendizado. E quando ela faz essa questão de ser um aprendizado, é um processo educativo. E o que vem a ser esse processo educativo, então? Como se fosse uma analogia à escola. Vários companheiros já passaram aqui, tenho certeza, e falaram que estamos no mundo de provas e expiações. Então, é quase que automático que todos os dias nós seremos espiados e vai acontecer de sermos passados por algumas provas. E aí é que eu acho que a gente precisa entender esse início aqui como prova, como um material para nós de burilamento, ou seja, de refino, de aprendizado. Alguém aqui enxergava na escola a prova como um instrumento de punição?
Sim ou não? Alguns sim, alguns não. Então, se a gente enxergar como instrumento de punição, será que a professora falava o seguinte para a gente? Você não está prestando atenção na minha aula, vai fazer prova? Não. Ela não fazia dessa forma, né? Ou então, Ricardo, fica quieto, você não para sentado, agora você vai fazer uma prova. Não era um instrumento punitivo. Ele é um instrumento educativo. Aquela professora ou professor entendia que eu já tinha condições de ser examinado. E quando a professora fazia isso, ela mostrava para nós que tinha confiança na gente. Olha, tal dia vai ter a prova. E assim você vai mostrar tudo aquilo que você já aprendeu. Fácil, né? Para quem está do lado de professor, como eu sou professor. Mas na hora que a gente senta como aluno para fazer esse exame ou essa prova, é aí que a gente precisa entender, então, essas comparações que nós colocamos ao longo de nossas existências, né, ao longo de nossas reencarnações, que nós temos prova por punição. Prova ou expiação por punição. E é isso que a gente tenta aqui mostrar hoje, que vai muito além disso. E aí a gente pode comparar. Qual que é a diferença que nós temos para as provas escolares, para as nossas provas na vida? Alguém chuta? Qual que seria a diferença? Quem é pai vai receber, quem é mãe ainda aí de criança, vai ver que tem assim, o que chega na agenda falando? Semana de prova. Quando a gente estava lá nas escolas, né, nas séries da nossa vida, alguém avisava pra gente qual é a prova. E na vida, alguém avisa? Não. Por que não avisa? Porque a gente já sabia. No nosso acordo, eu costumo dizer que a gente tem lá, né, um cartório lá em cima, que quando a gente veio e resolveu voltar, ou por opção ou por intimação, alguém chegou para nós e falou assim, esse é o seu contrato de trabalho na hora que descer. Tem algumas provas que nós estamos colocando, eu vou deixar você escolher algumas aí. Aí a gente enche, né? Preenche. Aí chega no cartório, porque nós vamos ter os nossos grandes, que são os nossos avalistas, que vão falar assim, o Ricardo dá conta, ou o Ricardo não dá conta. E aí ele chega e fala, bom, vamos tirar isso aqui, porque eu acho que essa prova não está para agora, não. Essa aqui está muito cedo para você fazer. E aí ele vai refinando o nosso projeto de trabalho aqui na Terra. E aí a gente, então, já tem conhecimento destas provas e dessas expiações. Ora impostas, ou ora escolhidas. Mas nunca sem o nosso conhecimento. É que na escola vem recadinho. Mas na nossa vida não tem recadinho. E isso nos pega de surpresa e faz com que a gente enxergue tudo que é exame na nossa vida como algo negativo, punitivo. Vocês nunca tiveram uma DR, uma discussão de relacionamento com Deus? Ninguém nunca questionou Deus aqui? Vocês são bonzinhos, porque eu já questionei muito. Ninguém nunca brigou com ele. Embirrou, fez birrinha, questionou. Porque a prova chegou. E ele, do seu alto, da sua magnitude, não é personificado, mas ele fala assim, não estou fazendo nada daquilo que nós não combinamos. Você já sabia. Só que chegou. Tá? E dessa forma, então, é que as provas, não sendo vistas como um aviso no calendário, elas vão ser muito sutis na nossa vida. E muitas vezes passa desatento aos nossos olhos. Porque o que vocês enxergam como prova? Se eu falar de prova aqui para alguém que está entrando no Espiritismo, ou até aqueles que já conhecem um pouco mais da doutrina, vão fazer talvez 3 grandes provas ou expiações. A perda financeira, a perda de um familiar e a perda da nossa saúde, uma doença. Essas talvez são as que vêm na nossa cabeça. Mas essas talvez são aquelas que são mais impactantes, mas quantas outras provas nós temos na nossa vida e que a gente deixa passar desapercebido no nosso dia a dia. Por isso que o livro traz o nome Convites para a Vida. Joana já vai colocar exatamente isso para nós. Se a gente não conseguir perceber nos detalhes dos nossos dia a dia, do nosso dia a dia, e eu digo detalhe da hora que acordamos até a hora que nós vamos deitar. Porque a gente não vai ser cristão e espírita só aqui nessa quarta-feira das 8 às 9 horas da noite. O convite é 24 horas. E sendo assim, o convite em 24 horas vai exigir da gente o quê? Orar e vigiar. Olha que eu já vou chamar outro grande ensinamento do Cristo para nós. A nossa postura vigilante constante é que vai nos permitir não adotar um viver com medo das provas. Porque tem gente que, inclusive, eu vi perguntas já em estilo pinga-fogo dizendo assim, fulano, a minha vida está tão boa que eu estou com medo.
Mas por que você está com medo se a vida está tão boa? Deve vir alguma coisa muito ruim ali na frente. Nós não podemos ter esse sentimento de sofrimento ao encarnar, ao reencarnar. Estar aqui é um processo ao qual lá, quando estávamos em formação, estudando, alguém falou, já aprendeu, na teoria. Vamos para a prática? Vamos reencarnar. Então, é natural que a nossa vida seja reencarnada aqui, feita de ciclos. Em que hora nós vamos enxergar coisas boas e hora nós vamos enxergar e tirar coisas boas daquilo que nós enxergamos que talvez não é tão legal. Mas a mensagem vai dizer exatamente isso para nós, que nós precisamos olhar tudo que passa ao nosso contato, todos que cruzam o nosso caminho, tudo que acontece com um olhar de apurar, de tirar realmente conhecimento, tirar coisas boas de qualquer tipo de desafio, por mais desafiador que seja. Esse é para nós, então, o grande aprendizado que a Joana vai trazer logo de início. Que nós possamos, então, investir conhecimento do que a gente já tem, porque estudo a gente participa, assistir live a gente assiste, ler livros a gente lê. Agora, na hora que isso tudo precisa de ação, é conosco. É com que eu acumulei ao longo das minhas reencarnações e ao longo desta encarnação, para que eu possa, enfim, enxergar. É a hora de eu colocar em prática. E nós temos isso no nosso dia a dia? Será? Tem alguém nos insultando? Boa noite, Guido. Tem alguém nos insultando a todo instante? Falando inverdades para a gente? Isso não é prova? Isso não é expiação? A gente tem que realmente ponderar, não responder, sorrir e ainda mais. Colocar em prece esse nosso adversário e fazer o quê? Vibração por ele. Se vocês conseguem, vocês estão no caminho. Eu estou longe ainda. Esse é o desafio. Não é prova. Todo mundo, né, aqueles que têm ou já tiveram ou que não tiveram essa oportunidade nessa vida, tem sogra, sogro, não é? E sempre mexe nesse viés, né? Isso é realmente delicado. Mas é um desafio, o convívio familiar ao qual nós fomos colocados, ele é uma grande prova, uma grande expiação para nós, talvez no primeiro capítulo do nosso livro de devedores, porque não adianta fazer para fora, se eu não fizer dentro de casa, se eu não fizer para minha família. E aí, então, nós vamos entendendo que essa responsabilidade, ela vai nascendo lá numa situação que tem colocado pelos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, falando dos bem-aventurados, dos aflitos, das causas anteriores das aflições. E ele vai dizer assim para nós, Kardec coloca, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Isso para mim sempre foi um conflito quando eu começava a estudar. Mas que diacho que é isso? O que é prova então? O que é expiação? Tem uma diferenciação tão interessante que eu trago do Emmanuel que lá na frente vai fazer muito sentido para nós. Nem todo sofrimento ela é uma punição por uma falta específica. E é isso que a gente vai entender. A expiação, então, que vai vir, que não deixa de ser um exame também, ela é imposta por faltas que nós tivemos no passado. Por situação de ser ainda espíritos endurecidos, ou foi escolhida, olha que interessante, voluntariamente, para que eu pudesse reparar erros. Não foi imposta. Eu reconheço o meu erro e eu sugiro essa expiação. Lá em cima, né? Porque quando a gente desce, a gente só critica. Quem foi o condenado que colocou isso para mim? Eu mesmo. E aí você se questiona. E no fundo, a expiação é uma reparação do bem que eu não fiz, para não chamar de mal. Tá? Para não falar que a gente faz maldade, então vamos falar do bem que eu não fiz ou do mal que eu deixei de evitar e por aí vai. Qual que é o sinal que acompanha a expiação? Frequentemente ela vem acompanhada de revolta contra Deus e queixas. Vamos voltar para a analogia da escola? A expiação nos lembra o quê? Prova final. Não passei. Vou ficar de novo nessa matéria. Não fui para a próxima série. Alguém tem esse sentimento em relação a ter alguma coisa recorrente na nossa vida que eu nunca consigo superar? De novo isso está acontecendo? Porque se é de novo, isso já é um grande alarme, que é uma expiação que você não está conseguindo realmente se livrar dela como precisa ser feita. E isso já cabe um alerta para nós. Que a gente então tem que olhar se o que eu estou reclamando, porque Deus está entregando para nós com toda a misericórdia, porque se Ele quisesse, Ele podia punir. Mas como Ele é um Deus de bondade, misericordioso, e nos deixa realmente
tranquilos para nos reparar no nosso momento, de acordo com a nossa evolução e com tudo que temos de conhecimento, é sinal de dádiva, é graça. Mas a gente não agradece a expiação. Alguém agradece a expiação? É difícil sair isso daqui de dentro de forma natural. Esse sentimento de, hoje eu agradeço por essa expiação que eu passei, que justamente me fez refletir um pouco mais sobre a paciência que eu preciso ter com meus filhos. E é exatamente assim que a gente precisa entender a expiação. Olha a prova, o que a gente traz de contraponto. Ela é escolhida pelo Espírito para ativar o seu progresso e concluir a sua depuração. Já ficou um pouco mais bonito, né? Já não é porque eu pratiquei o mal, é porque eu já entendo que eu posso passar de fase, para quem gosta de videogame, passar de nível, passar de outra série. E a gente tem uma certeza, né, gente, que quando a gente está encarnado, ninguém está matriculado na série errada. Nós estamos sempre na série que deveríamos estar. Porque Deus é tão bom, Jesus juntamente tão misericordioso, que ele deixa, de acordo com o que eu tenho de evolução e de conhecimento, o necessário para passar pelas provas e expiações e exames que eu vou ter nesta série. E se a gente não passa, é porque há algum tipo de aprendizado. Não é assim na escola? Você não passou, ficou de prova final, fez a prova final também não passou, vai repetir o ano. Então nós vamos repetir a série. E tranquilo, quantas vezes forem necessárias. E aí, nessa função da prova, ela é uma missão ou uma grande tarefa que vai exercitar a nossa alma. Quanto mais rude for a luta, maior a recompensa em caso de vitória. E aí todo mundo quer ser Divaldo, todo mundo quer ser Chico, Madre Teresa, quem mais? Vão chamando aí. Mas aí na hora de fazer as provas dele, ninguém quer. Ninguém quer passar. Todo mundo quer o final, não é? Qual que é o sinal disso? Ser suportada com resignação cristã, sem murmúrios, características de almas elevadas e com bons instintos inatos. Eu estou longe, não sei vocês, mas a gente vai vendo e vai aprendendo para daqui umas 4 ou 5 tentar alguma coisa diferente. Então, toda expiação ela vai servir como prova, como a gente falou, mas nem toda prova é uma expiação. Mas ambas indicam que nós ainda estamos relativamente inferiores. Pois, se fôssemos perfeitos, não precisaríamos ser provados. Não é assim? Na vida acadêmica, na escola? Se você já tem todo o conhecimento, não precisa mais examinar. Se você tirou a carteira de motorista, vou fazer aqui a sua maioria, tá, gente? É sinal que você dirige bem, é sinal que você não precisa ser realmente mais avaliado sobre esse ponto de vista. Assim, um dia a gente vai chegar, né? Para pegar lá a classe dos espíritos, todos nós estamos aí condenados à evolução. E essa condenação vai chegar nessa questão máxima de não precisar de mais ser provados. Tem Para fechar essa parte de prova e expiação, lá no livro Consolador, na segunda parte, no capítulo 5 da evolução, Emmanuel tem a pergunta 246, que é a seguinte. Então, qual que é a diferença entre provação e expiação? Eu achei ele mais taxativo nesse ponto. Ele fala assim, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Já nivelou todo mundo por baixo. Já colocou a gente como preguiçoso. E a expiação é a pena imposta, ele já coloca a palavra imposta, ao malfeitor que comete um crime. Então vocês viram que eu trouxe uma amenizada de outros autores, mas vamos ficar com a bordura do Emmanuel mesmo, que eu acho que ela realmente aqui tira todas as nossas dúvidas. Mas a tranquilidade é qual? Para cada um, as experiências vão surgir no seu devido tempo. O que nós devemos levar disso daqui nesse momento é, ninguém deve reclamar de nada na sua vida. Tudo está certo nos planos divinos. Todos nós temos já, não como uma predestinação, mas com um objetivo da evolução, passar por situações que são de provas e expiação, que é o mundo em que habitamos. Então são remédios para velhos e velhas doenças, que nós vamos chamar isso talvez de transtornos, e as provas, grandes oportunidades para que a gente possa consolidar as virtudes. O papel delas, para nós, é sempre fazer a nossa crença em Deus. E se a gente fizer essa analogia, fica muito interessante. Porque a maioria das vezes, quando a gente está no exame, qual que é o sentimento que a gente tem? Deus ficou mudo. Deus não fala comigo diante dessa prova. Diante desse exame que eu estou passando, eu escuto o silêncio de Deus. Aí eu faço a seguinte pergunta. No dia que vocês fazem prova nas escolas, na sala de aula,
o diretor e o professor falam alguma coisa? Ou não? Ele simplesmente confia na sua capacidade. E ele está ali para garantir que está como um grande mentor falando, faz aquilo que você dá conta. Aquilo que você sabe, o seu melhor tem que ser transcrito para essa prova escrita. Vamos trazer para o outro lado? Na nossa vida não é diferente. Quem que é o grande diretor dessa escola chamada Terra? Jesus, será? A gente já promoveu ele a diretor, então. Mas na analogia que eu quero, Jesus é quem? Quem que ensina? É o mestre. Mestre é quem? Jesus. Então o professor nessa situação seria... E o diretor da escola? Deus. Então os dois vão estar com a gente, porque eles não nos abandonam. Eu tenho me policiado muito para pedir assim, Jesus, eu quero tanto que você aproxime. Não. Jesus, eu quero tanto me aproximar, porque eu sei que o Senhor está próximo. Eu queria tanto que Deus... Não, Deus está em mim. Eu não preciso ficar pedindo para ele vir até mim, não. Ele é tão... Eu fico imaginando os dois, né? Os dois tentando personificar Deus. Mas ele fica assim, tá bom, você está falando uma bobagem, mas eu vou estar aceitando aqui, porque a gente acolhe. A gente afasta muito deles. Claro que tem todo um histórico nosso, por outras situações que já passamos, outras religiões, ao longo da nossa formação cristã aí, de 2000 anos, reencarnando, que faz com que a gente ainda imagine que ele está num retrato na parede, quando não está dolorido crucificado. Mas ele a todo instante está ali. Pois não, Ricardo? O que é de agora? Só que a gente ainda pede para ele, esperando que ele venha dar a resposta, não é isso? E como um professor, como é que Jesus faz? Guido, vai lá ajudar o Ricardo. Ajuda lá, ele está com dificuldade naquela lição. Você pode acompanhar ele? E da mesma forma ele vai falando para outros. Não que ele deixa de ensinar, mas ele dá a chance de aprendermos auxiliando o outro. Não é assim que o professor bom é na escola? Ele vai colocando os pares, ele vai colocando os grupos e vai nivelando todo mundo com o que você tem de melhor, passando para o outro que tem uma dificuldade e vice-versa. Mas só que a gente espera sempre quem? Porque nós somos o quê? Criancinhas mimadas que estão ali na pré-escola do mundo falando assim, não, eu quero que o mestre venha na minha carteira me ensinar. Aí Jesus fala assim, mas então você não está aprendendo desde o princípio, que eu tenho o quê? Humildade para aceitar um te ensinar. A prova e o exame, e aí eu vou aqui lembrar do nosso querido, para quem não conhece, procura lá no YouTube, o Simão Pedro, mineiro, excelente palestrante. E ele fala o seguinte, a prova é individual. Alguém já escutou isso? E se eu puder contribuir nessa linha, o aprendizado é coletivo. Porque se fosse só individual, o que a gente fazia? Vou lá para o Morro do Chapéu. Vou ficar sozinho lá, eu e as antenas. Mas ninguém me amola. Todas as provas e expiações que tiver, sou eu comigo mesmo. Vou aprender alguma coisa? Porque o aprendizado é coletivo. Mas a prova, na hora que distribui, todos os professores falavam isso. Ou escreviam ou deixavam no quadro. A prova é individual. E ela sendo individual, então, eu preciso entender que foi me dada a oportunidade para fazer essa prova. Então eu deveria agradecer. E agradecendo isso, a Joana vai trazer uma belíssima comparação, que ela vai falar assim, há uma metáfora que ela coloca, que é a metáfora do rio. Aí ela fala assim, o rio das oportunidades passa e suas águas não retornam sob as mesmas circunstâncias. Porque tem um entendimento nosso, espírita, para quem está iniciando talvez, mais forte, se eu tenho todo o tempo do mundo, como diria Renato Russo, eu vou ter então pressa nenhuma. Se eu tiver que resolver alguma coisa com o Zé Carlos, vou resolver depois. Estou com muita coisa já pior para resolver. Essa questão nossa a gente resolve depois. Quem garante que eu vou estar nessas condições com o Zé Carlos novamente? Quem garante? Quem garante que hoje eu tenho uma situação familiar, eu, minha esposa e minha filha, e vou ter essa configuração de novo, numa próxima reencarnação de nós três juntos? Há relatos na literatura espírita de espíritos esperando aí por séculos uma reencarnação para resolver alguma expiação com algum credor e não acha uma conjuntura que possa vir numa situação em que se resolva. Então, dá para lembrar de Jesus quando ele falava, né? Resolve logo o que você tem para resolver com o irmão, porque senão a gente não sabe. E aí a Joana traz essa analogia. E ela vai me mostrar uma palavra que eu não conhecia através do estudo de Joana, né? Eu recomendo para todo mundo, mas compra um dicionário, porque é complicadinho. Eu comprar não vai precisar mais não, né? Vamos procurar lá no Google, fica mais fácil. Ela fala o milagre da hora azada,
que significa o quê? Momento oportuno, propício, conveniente, ideal. Boa hora. Ou seja, não tem como adiar, porque o amanhã não vai se mostrar como hoje. E se a gente ficar nessa de na outra eu resolvo, a Fábio não está aqui, ela está lá na evangelização com a Manu, senão eu ia falar de novo para ela. Eu sempre cito isso. Vamos resolver tudo nessa de uma vez, como marido e mulher? Porque aí não fica nada para a próxima, senão eu tenho que voltar você também, é um perrengue, eu quero voltar teu filho, ou então alguma outra coisa. Mas como esposa e como marido, resolve nessa. Como filho, como mãe, resolve nessa. E como é que é resolver nessa? Fazer tudo que você pode fazer, da melhor forma possível, com o maior carinho possível. Sabendo que chegou de noite, você falou assim, fiz tudo que estava no meu alcance. Se não foi o suficiente, não foi por falta da minha iniciativa. Não foi por omissão. Mas se mesmo assim não resolveu, aí deixa lá com o VAR. A hora que a gente chegar lá em cima, eles chamarem o VAR e mostrar que a gente fez de coração, está tudo certo. Não seremos julgados por falta, mas pelo sentimento do que nós fizemos. Então temos que aproveitar sim esse rio que passa com essas águas, porque as águas não voltam. Isso está uma angústia para mim, gente, porque meu pai e minha mãe já estão do lado de lá. E aí eu já não sei se às vezes eu não me pergunto, falo assim, será que ainda tinha alguma coisinha? Aí eu falo, vou aportar lá, eu até brinco com ele, essa agora já foi. Se ficou faltando, vai pôr na conta aí que nós pagamos outra, mas agora já passou, não adianta remoer. Olha a questão da gente também não se culpar por situações que eu não pude resolver, por algum motivo. Mas eu nem sei, né? Na hora de chegar lá, que eu vou sentar com eles, vamos ver, o que ficou faltando aí? De pai e mãe para filho, de filho para pai e mãe. Sendo assim, a gente tem que examinar tudo que chega até nós, concorda? Porque se são todas essas águas que vão passando, se eu não me examinar, eu não vou conseguir realmente perceber aquilo que é prova. E como que a gente consegue, então, perceber aquilo que pode ser prova e que pode ser expiação? Primeiro, tudo que chega para nós, a gente precisa vencer o nosso orgulho para enxergar com outros olhos. Porque o nosso ego ele vai nos cegar e vai fazer com que a gente não entenda aquela situação. Por isso que a gente precisa examinar realmente, de uma forma muito simples. Até daquelas pessoas ao qual a gente não tem uma simpatia, que vem nos dizer alguma situação, nós precisamos ter realmente ali o carisma de escutar, porque aquilo pode ser algo de prova ou de expiação, que vai nos ajudar realmente e vai perceber que tem algo a nos ensinar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vencer o nosso orgulho quando a gente estiver vivenciando alguma situação igual a essa. Depois disso, é realmente fazer uma imersão, penetrar realmente na fonte. Como assim, Ricardo? Analisar com profundidade cada situação que chega até nós e a fonte dela, como que ela está chegando. Por quê? Qual que é a finalidade pedagógica disso que está me acontecendo? Eu estava lecionando no final do ano passado para o pessoal que ia fazer prova para o concurso aqui em Varginha. E ajudou muito eles. Uma coisa que eu já fazia, e achava que era uma coisa até comum, eles falaram que não. Que é o famoso conversar com a prova. Porque às vezes a pessoa ela sabe a lição, ela tem o conhecimento, mas na hora da prova, o exercício que vai sair ali, ela fica tão nervosa com aquela situação, em que ela não consegue interpretar o que está acontecendo. E a falta da interpretação faz com que ela erre aquela questão. Aí eu falava sempre para os alunos, conversa com a prova. E aí um dia, fazendo uma exposição, lá no Francisco de Assis, me veio também, por que não conversar com a prova da nossa vida? Porque às vezes a gente só encara a prova e acaba não conversando com ela. O que a senhora quer me ensinar, dona prova? O que eu tenho que levar disso para a minha vida? O que eu tenho que pegar de bom dessa situação que está acontecendo e transformar em aprendizado? Então, conversar com a prova nos permite realmente ter essa evolução, não diria uma evolução completa, mas um início da nossa maturidade ao não questionar o que está acontecendo, mas para que está acontecendo isso? Quem são os envolvidos? O que eu tenho como parte dessa situação que está sendo vivenciada que precisa ser por mim aprendida? E aí, se a gente tiver uma terceira situação que talvez convém, é fazer a peneira. Armazenar aquilo que é útil. Porque o que já foi desgastante de uma pessoa falando mal de você, de uma inverdade, de uma maledicência, passou. Qual que foi o aprendizado? Você não revidou? Então, pode ser que naquele dia você tenha passado na prova. E ficou com o melhor da história, que foi não você ser o ofensor, como já falava o Chico Xavier. Sorte minha que eu não fui o ofensor, eu fui o ofendido. Então, se a gente ficar com essa fala, isso já nos ajuda a realmente a perceber como nós podemos lidar diante dessas
exames, dessas provas e dessas expiações. E o grande modelo foi quem? Jesus. Porque se a gente imaginar na história dele, ele soube muito bem examinar a nossa realidade humana, se tornando um. E fazendo assim, ele nunca ignorou as pequenas coisas, pelo contrário, tratava as pessoas e os problemas com simplicidade, atenção, carinho, respeito enorme. E aí ele conseguia emprestar a sua beleza, os seus ensinamentos e toda a sua magnitude naquilo que ele considerava, que o mundo considerava insignificante. E aí a gente tem, então, talvez a maior transformação dele, que foi carregar uma cruz, que não é só o peso da dor da cruz, mas todo o vexame que a cruz era para a época. E nesse instante ele transforma, então, toda aquela dor em luz, que nos ilumina até hoje. 2026 anos, um pouquinho menos, né, dos 26, que ocorreu esse episódio. Tá? E aí ele vai lembrar, nessa hora do estudo que eu estava montando, as falas de João. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provas, mas animai-vos. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer com vencer o mundo para nós? Ele não se tornou como alguém do mundo. Ele não permitiu que os pensamentos e as ações das pessoas tivessem uma influência sobre ele. Mas ele provou, Jesus, que o materialismo, o egoísmo ou as influências dos espíritos imperfeitos naquele instante não seriam capazes de ter poder sobre ele. E é isso que ele fala quando ele venceu o mundo. Porque ele entendeu que aquilo para ele não precisava, né? Era mais do que uma prova. Uma prova para quem? Para servir de gabarito, já que a gente está falando de escola, de como a gente deve fazer. O grande gabarito ele nos trouxe. Né? E como é que a gente apoia isso tudo? Qual seria mais um instrumento que a gente deveria ter para passar por esses exames? E aí eu trouxe, nessa questão também, uma citação lá de Meimei, no livro Tem de Bom Ânimo, autores diversos, pelo Bacelli e o Chico, que fala assim: nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Qual que é o remédio, então? Prece e oração. Chegou a prova, e eu tinha esse hábito, viu, gente? Eu não sei se eu queria pedir para Jesus e os nossos mentores fazerem a prova junto comigo, então eu sempre pedia na prova lá assim: Senhor, fica do meu lado, que se eu esquecer alguma coisa, se eu puder e for do meu merecimento, o Senhor me lembre, um pouquinho. Mas não é isso que a gente tem que pedir, então, na nossa prova? No nosso exame diário, através de prece, porque a gente sabe que Deus nos faz sempre o melhor, e sendo assim, eu só preciso ter a prece, que a prece nada mais é do que nosso alinhamento com o alto. Mas tem que ser isso através da nossa vigilância, a todo instante. E aí, se me permitem, para que a gente possa sair aqui bem provocativos, né, em relação a pensar nas nossas próximas provas e exames, trouxe aqui uma série de perguntinhas, como se fosse um checklist, para que a gente pudesse realmente passar a não mais a reclamar dessas provas, mas a entendê-las como um processo evolutivo. E sendo assim, será que eu consegui encontrar o lado útil daquela pessoa difícil hoje? Será que eu permiti que alguém me auxiliasse, mesmo que ferisse o meu ego num primeiro momento? Antes de me posicionar contra algo, eu me dei o trabalho de conhecer o seu conteúdo? Porque às vezes a gente é assim, né? Ah, é porque o Ricardo está falando, então eu sou contra. Eu já não gosto dele, então não quero nem saber o que ele vai falar. Aí eu fecho meus ouvidos. Será que eu consegui encontrar beleza ou utilidade em alguma tarefa ou objeto insignificante aos olhos do mundo? Porque será que Deus seria tão, vamos dizer assim, gastador, que ele ia fazer alguma coisa insignificante? O Fred brinca lá no Céu, assim, até as baratas têm as suas competências e as suas atribuições. As mulheres já arrepiam nessa hora. Mas ele não ia criar algo se não tivesse utilidade. Então tem a sua serventia. Qual reforma ou reparo prático eu realizei em meu comportamento hoje, baseando-me no que eu já examinei diante dessas situações? E o que de bom eu armazenei hoje para o meu crescimento espiritual? São situações que a gente vai ser colocado, das mais difíceis, como a gente citou, que é realmente ali essa questão que envolve as questões financeiras, saúde, o desencarne de um familiar, mas isso nos faz aqui a ter a fala para a gente não ter aquela visão do vitimismo. Por quê? Quando a gente vai percebendo
que nós temos ali algo a resgatar, como é a expiação, ou algo a aprimorar, como é a prova, eu vou entendendo então que nessa doença da nossa alma, nós temos que perceber que para Deus, a pergunta não é nunca, por que eu, Deus? Mas sim, para que isso me serve? O que é essa dor que hoje eu sinto vem me ensinar? E é difícil para a gente ter essa mentalidade na hora que as coisas estão fervilhando. Onde tudo está acontecendo, parece que o mundo desabou. Mas lembra que Jesus nunca sai do nosso lado? Deus está sempre dentro de nós? E é para isso que a gente então precisa recordar e parar, não de sentir a dor, porque isso também não nos é tirado. Nós vamos sentir, mas é uma dor resiliente. É uma dor que se transforma numa situação ao qual a gente, sabendo que tem algo como propósito para nós, que Deus vai nos colocando, e vai nos colocando de uma certa forma à disposição para que a gente possa evoluir na nossa jornada. Então, o que a gente não pode acontecer jamais, fazendo essa comparação e para encerrar a minha fala em questão de escola, é abandonar a carteira. Nós nunca devemos desistir da nossa série. Muitos colegas, às vezes, partem de uma forma não tão interessante. Abandonam a escola da vida por entender que a prova é maior, porque realmente o exame foi muito forte. E isso também não deve ser motivo para nós de julgamento. Só quem está passando sabe o peso disso. Então, se eu tiver que realmente entender que eu tirei o 0 naquela prova, eu preciso ter a paciência de fazer o quê? Uma revisão da matéria. Pedir um reforço para o coleguinha do lado que sabe mais que eu, para que ele possa me ensinar. E a gente passa com média, né? É claro que Deus nos fez para tirar 10, mas se ele falar que passar é por 7, a gente tirando 7 está batendo palma, né? Está feliz da vida. E aí a gente precisa então entender dessa forma, que ele não exige de nós a perfeição dos anjos, mas ele vai realmente nos preservar como aprendizes que estamos sendo ao longo da nossa jornada. Entendendo que para ser bons alunos é necessário aprender com os erros. E é isso a maravilha dele quando ele nos permite estar aqui corrigindo alguma situação ao qual nós mesmos nos complicamos no passado. Então, acho que aqui vale só realmente reforçar um ensinamento que o Batuíra tem e traz através do Chico Xavier, dizendo assim: confiemos na providência divina e aceitemos no serviço do bem a nossa mais bela e melhor oportunidade, a quem denominamos agora. É dessa forma, olhando e visitando o agora, o presente, que nós iremos entender realmente como transformar o nosso cotidiano, a nossa prova diária, a nossa expiação horária, que será realmente ali feita com uma vigília constante, para que a gente possa entender então a nossa própria luz sendo aumentada pela luz do nosso Criador. E com esse passo a passo, caminhando dessa forma, juntos, de prova individual, mas com aprendizado coletivo, é que nós vamos chegar um dia a estar com Ele, coordenando planetas, porque é assim que Ele nos espera. Deus quer essa máxima nossa, que chegamos ao ponto, não hoje, mas de chegar a igualar ao Mestre, porque Ele falou que nós podemos. E se Ele falou, que é o nosso grande diretor, e o nosso professor falou que nós também podemos ser Deus, nós vamos duvidar dele por quê? Então é com essa máxima que eu acho que a gente pode passar aqui a refletir um pouco mais, quando entendermos e enxergarmos as provas e expiações. Muita paz para todos, gratidão mais uma vez pela atenção.